Bom dia, pessoal. Estou aqui de volta para mais um vídeo e gostaria de tratar de um assunto aqui com vocês que há algum tempo já gostaria de mostrar sobre isso aqui, de falar sobre isso aqui. Já falei em algumas palestras, algumas vezes, quando estava ministrando em algumas igrejas, e hoje eu tenho a liberdade de mostrar para vocês um assunto que muitas vezes nem todo mundo da linha religiosa vai, vai entender, ou às vezes não vai concordar com o que eu vou falar, mas eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus? Todos nós somos criaturas de Deus? E aí eu quero tratar com você desse assunto aqui. Você tem todo o direito de discordar, como também você pode concordar. Eu vou mostrar na Bíblia e você vai fazer a sua avaliação. Mas o que eu vou ler aqui é o que está na Bíblia. Só que o que está na Bíblia é interpretativo, né? Cada um tem a sua interpretação. Mas dentro daquilo que, quando a gente vai lendo a Bíblia, inclusive aconselho você a ler a Bíblia, você vai tendo uma independência da interpretação. Porque muitas vezes você está dentro de uma denominação, dentro de um segmento religioso, e eles passam para você aquele seu segmento de interpretação. E com o tempo, se você não ficar independente disso, você só vai ter aquela maneira de interpretação, porque você aprendeu desde a escola dominical aquela maneira de interpretação que passaram para você. Mas quando você estuda em uma entidade que ela é interdenominacional, onde ela te dá várias interpretações, aí você fica livre, fica independente de você acreditar naquela interpretação que aí está mais próxima à Bíblia, aos textos originais, aos textos mais confiáveis da Bíblia. Porque dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, tem aqueles textos que são mais confiáveis e aqueles que são menos confiáveis. Não quer dizer que eles não foram inspirados. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas tem aqueles textos, quem é teólogo sabe disso, que tem aqueles textos dentro da Bíblia que são mais confiáveis e outros que são menos confiáveis. Pela a condição que foi escrita, pela a autenticidade do texto, enfim. Mas é isso, eu não quero tratar desse assunto tipo de confiabilidade de textos, não. Eu quero falar com você sobre esse tema aqui, quem é filhos de Deus, se todos são filhos de Deus, se todos são criaturas de Deus, quem são as criaturas de Deus e quem são os filhos de Deus. Então eu quero começar lendo esse texto aqui, de Efésios. Vamos falar sobre as criaturas de Deus, seres que foram criados por Deus. Quem são as criaturas de Deus? Efésios 2:10. Em Efésios 2:10, vamos ler aqui, que fala sobre criaturas de Deus. Efésios 2:10, né? Então vamos ver aqui rapidinho. Tem gente que já conhece esse texto de cor salteado, né? Mas é bom a gente ler. Ó, Efésios 2:10 diz assim: e pela cruz, não, perdão, 2:10 aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais todos preparou para que andássemos nelas. Porque somos feituras suas, criados para as boas obras. Somos feitura de Deus, ou seja,
Aqui está falando, o apóstolo Paulo está falando aqui, escrevendo a carta, sua carta é Efésios, chamando todos nós, né? Todos nós de criaturas. Por exemplo, alguém pode até dizer assim, pô, mas ele está escrevendo aqui para os irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso. Tudo bem, mesmo que ele esteja escrevendo só para os irmãos em Éfeso, a igreja de Éfeso, ele está dizendo que nós, irmãos, fomos criados em Cristo, fomos criados. Então, aqui está se referindo sobre criatura, sobre eu e você fomos criados por Deus, né? Tem mais algum texto? Tem um texto aqui interessante que é Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27 fala algo interessante aqui, ó. Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, e o primeiro versículo da Bíblia fala que Deus criou, né? Criou. Vamos lá. Versículo 1, 26 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando nós estamos vendo esse texto aqui de Gênesis, ele falando que Deus criou o homem, macho e fêmea, então isso quer dizer que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criados por Deus. O cristão, que hoje é assumidamente cristão, e aquele que não é cristão, eles são criaturas de Deus? Sim, são criaturas de Deus. O ateu é criatura de Deus? Sim, ele é criatura de Deus. Deus o criou, né? Se você olhar para ele, ele tem olhos, você tem. Ele tem boca, você tem. Ele tem nariz, você tem, né? Então, as raças foram criadas por Deus. Todas as raças foram criadas por Deus, né? O moreno, a pessoa morena, a pessoa de cor, ele tem olhos, eu tenho. E você tem. Ele tem nariz, você tem. Ele tem boca, você tem. Isso quer dizer que a criatura é uma só, né? Deus criou o ser humano. Tanto ele o branco, como o pardo, como o negro, né? Como o amarelo, como o índio. Somos todos criaturas, né, de Deus. Em Gênesis fala que Deus criou a todos. Deus criou a todos. Em 2 Coríntios 5,17, alguns textos que eu sei de qual posso até falar, mas outros eu preciso ler. Em 2 Coríntios 5,17 o apóstolo Paulo fala em Coríntios que fomos criatura, ou seja, se você está em Cristo, olha como ele fala aqui interessante. Se você está em Cristo, nova criatura é. Olha o que ele está falando aqui agora. Ele está dizendo, se alguém, eu, você, qualquer pessoa, está em Cristo, esse em Cristo aqui quer dizer, se você está obedecendo a Cristo, os mandamentos de Cristo, você é uma nova criatura. Mas ele não desvinculou uma coisa de outra. Ele está dizendo, você é uma nova criatura. Ele não está dizendo, você agora vai deixar de ter boca, ou vai deixar de ter olho, ou vai ter um olho ou uma boca mais especial. Não. Ele está dizendo, você agora é uma nova criatura. Isso quer dizer que ele dá agora duas situações. Uma velha criatura e uma nova criatura. Se ele chamou nova criatura, ele quer dizer que existe uma velha criatura. Do Gênesis até aqui, né? Até cá. Desde a criação de Deus até aqui, no século 21 que nós estamos vivendo. Então, há uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele está falando aqui. Em 2 Coríntios. Aqui em Atos 17, 28, fala de quando Deus fez todas as raças. Quer ver? Deixa eu ver aqui.
também se referindo sobre criatura, né? Sobre criatura. Veja que eu estou falando somente a respeito do ser criatura, né? Ó, Atos 17, 28, diz assim, ó, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, lógico que ele não está se referindo à palavra diretamente criatura, mas ele está dizendo assim que nós dependemos totalmente dele, do Criador. Se ele nos deu a respiração para respirar, então nós dependemos dessa respiração. E quem nos deu essa respiração? Deus, o nosso Criador. Ah, mas o cara é um assassino, né? É um matador de aluguel, é um ladrão, de uma pior espécie que existe, né? Mas é criatura de Deus. Não deixa de ser criatura de Deus. Ele é criatura de Deus. Foi Deus, como raça, ou como humanidade, criou a todos. Então Deus, ele é o Criador. Tanto de bons como de maus. Deus, ele é o Criador, né? Foi ele que criou a todos. Agora aqui tem Tiago 1,8. Né? Tiago 1,8. Vamos ver o que diz aqui Tiago 1,8 também, falando a respeito da criação. Né? Tiago... Depois de Hebreus... Vamos lá. Tiago 1,8 diz assim: o homem de coração dobre... Não, Tiago 1,8... Acho que eu notei aqui errado, deixa eu ver aqui. Tiago 1,8... Não, Tiago 1,18. Não é Tiago 8, Tiago 1,18. Diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Das suas criaturas. Então, esses textos que eu estou lendo aqui para você, ele está colocando todos dentro de uma igualdade de criação. Então, se está falando que o cristão, aquele que vive desenvolvendo a sua fé, aquele que vive na religião, na igreja, ele está chamando de criatura. Todos, né? Como também ele está chamando todo aquele que não exerce essa prática de fé, também como criatura, né? E um texto que é interessante, para finalizar só, falando a respeito de criação, que está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. João 1, versículo 3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus criou tudo. Fazer, criar, dá no mesmo, né? Então Deus criou todos, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus, ele é o Criador de todos, quer seja pessoas boas, pessoas ruins, quer seja pessoas de raças diferentes, mas foi Deus que criou a todos. E todos nós estamos dentro do mesmo patamar, do mesmo nível. Isso aqui se referindo à criação, se referindo à criação, se referindo à criatura. Agora vamos esquentar um pouco o caldo aqui, né? Vamos engrossar o caldo aqui, como diz o ditado. A respeito de filhos. Todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Vamos lá. Um certo pensador, ele disse que quem foi que criou o avião, a aviação? Aí chamam Santos Dumont, aqui no Brasil, defende que foi Santos Dumont. Em outros lugares, defende que não. Foi quem inventou o primeiro, quem criou o primeiro avião, né? Os Estados Unidos crê diferente de nós, os irmãos Darwin, se eu não me engano. E aqui, o Brasil foi Santos Dumont.
E ele recebeu o nome de pai da aviação. Então, se ele é o pai da aviação, por quê? Porque ele foi quem criou, quem inventou, né, o primeiro avião. Né? Então, chama de pai. Agora, se tem o pai, tem os filhos. Agora aqui, vamos falar sobre os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Primeira João 5, de 1 a 12. Primeira carta de João 5, de 1 a 12, lá no finalzinho. Vamos esquentar mais um pouquinho aqui agora, que agora vamos falar sobre filhos. Né? A diferença aí entre filhos e criatura. 1 João 5, de 1 a 12. Vamos lá. Diz assim, ó. É muito grande o texto, né? Vou ler só o versículo 12, porque é muito grande o texto. Diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o versículo 11 diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Certo? Agora aqui... E o versículo 13 diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Né? No nome do Filho de Deus. 1 João 5, de 1 a 12. Eu vou ler o versículo 10, é que dá mais ênfase, né? Cadê o versículo 10? Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o seu testemunho, quem não crê é mentiroso e tal, por quanto não crê no testemunho de Deus. Não, deixa eu ver aqui, de 1 a 12, então vou ter que ler todo para poder ver o que é que ele, quando ele fala aqui sobre que aquele que crê é filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então ele está falando aqui sobre que os filhos de Deus são aqueles que acreditam em Deus. Se você for ver todo o contexto do texto de 1 João 5, de 1 a 12, ele fala nisso. Quem acredita em Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Quem acredita, ele é filho de Deus. Então João aqui já está defendendo que para ser filho de Deus, você tem que acreditar em Deus. Agora, uma coisa interessante. O ateu, ele não acredita em Deus. Né? Ele já está dizendo, ateu é aquele que não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus. Isso tira a condição dele ser filho de Deus? Isso vai tirar a condição dele, mesmo que ele não acredite, de que Deus existe? Vai tirar a condição dele de ser filho de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vai dizer, poxa, então, João, será que o apóstolo João está se chocando nas suas palavras? Não, não está. Não está. E eu vou mostrar para vocês aqui que vai dar uma confrontação agora nesse texto que João falou com o texto de Efésios. Cadê? O capítulo 4 de Efésios, versículos 6 e 7. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Efésios 6 e 7. Agora você vai ver como o negócio vai engrossar agora. Ele diz assim, Efésios 4, 6 e 7. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Então está dizendo aqui, que Efésios está falando, Paulo está falando, há um só Deus
e Pai de todos. Então, ele não está separando aqui que Deus é somente Pai daqueles que estão acreditando nele. Está dizendo que há um só Deus e Pai de todos. Pai de todos. Quer negros, quer brancos, quer pequenos, quer altos, quer pobres, quer ricos. Deus é Pai de todos, segundo o texto de Efésios. Só que lá em João está dizendo que os filhos de Deus, lógico que nós estamos falando de pai, se existe um pai, tem os filhos. Ou você só pode ser pai quando você tem um filho, né? Então, quando ele fala aqui que Deus é pai de todos, ele está dizendo que ele tem filhos, né? Se ele é pai, ele tem filhos. E em João, o apóstolo João, ele está dizendo que filhos somente aqueles que acreditam em Deus. E vamos chegar lá por que ele está dizendo isso. Então, parece que eles estão tendo aqui um choque de interpretação, mas não é. Não está tendo choque. Eles vão se entender muito bem e vocês vão ficar esclarecidos disso, que tanto João como Paulo estão falando a mesma coisa. Agora vamos para Romanos 8, 13 a 17. Romanos 8, 13 a 17. E esse aqui vai ser o desembaraço da situação. Romanos 8, 13 a 17. Olha aqui, vamos lá. Porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez teres temor, mas recebeis o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha lá, agora nós vamos entrar numa situação aqui, ele está falando aqui de adoção. Adoção. Então, qual é o resumo final de ser criatura e de ser filho? Qual é a diferença de ser criatura e de ser filho de Deus? Quem são as criaturas e quem são os filhos de Deus? Então, no meu entender, vou chegar a uma conclusão aqui de que todos são filhos, todos são criaturas e todos também são filhos. Não há diferença. Aliás, há uma diferença só. Todos são criaturas e todos são filhos. Agora, aos que recebem o Espírito Santo, como diz aqui em Efésios, e aos que acreditam, porque eu só vou acreditar quando eu tenho o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me faz acreditar, né? Então, assim, quando é que isso acontece? Qual é a diferença agora dessa classe, né, de ser filhos e de ser criatura? A diferença é o seguinte: todos são filhos de Deus, certo? Todos, independentemente se ele acredita ou não em Deus, ele não vai deixar de ser filho de Deus. Ele é filho de Deus porque a Bíblia chama que que ele é pai, ele criou todos, lá em Gênesis. Se ele é criador, e tem filhos, ele é pai. Então é pai de todos. A diferença é o seguinte, é que aqueles que acreditam, ele é filho por duas vezes. Ele é filho por criação, né? E ele é filho por adoção. Por adoção. E os demais não são filhos por adoção. Não são filhos por adoção. Que aí é uma outra situação que a gente tem que entender depois, e não dá para explicar tudo nesse vídeo. O que é ser filho por adoção? Qual é a diferença então? Porque muitas pessoas andam misturando aí, são filhos, não são filhos, quem é filho é isso, as pessoas são criaturas. Não, todos são criaturas e todos são filhos.
A diferença é que tem os filhos por criação e por adoção. E tem aqueles que são filhos somente por criação. Então essa é onde está a diferença. Aí nós temos que entrar numa doutrina chamada adoção, né? A doutrina da adoção. Como é que aconteceu isso? Quem foi que fez isso? Né? Então, aqueles que são filhos por criação, somos todos nós, e aqueles que são filhos por adoção, não são todos. Aí onde está a diferença. Todos são criados e todos são filhos. Porém, tem uns filhos que já é por adoção e tem filhos que não é por adoção. Essa é a diferença, e que muitas vezes você fala assim, mas é só isso? Não, a diferença é estúpida, a diferença é grande, porque os filhos por adoção, por duas vezes, os filhos por adoção, eles entendem, o que é que nós entendemos? Entendemos que ele, na criação, né, depois do pecado, ele perdeu esse vínculo que ele tinha com Deus, essa conversa, essa ligação que ele tinha com Deus, ele perdeu por causa do pecado. O pecado veio e travou bloqueou essa linha de ligação, né? Aí por isso que vem o quê? As dúvidas se Deus existe, onde é que está Deus, que ele não responde. Por quê? Porque aconteceu um rompimento dessa união que tinha de ligação entre a criatura e o Criador, entre o Pai e o Filho. Houve esse rompimento de ligação. Tanto é que hoje, até nas vidas, nas famílias hoje, muitas vezes o pai rompe o relacionamento com o filho rompe o relacionamento com o pai e quebrou o relacionamento. Assim também aconteceu no Éden. Quando o pecado entrou, então houve um rompimento de relação. Então, como é que faz agora? O que foi que aconteceu? Vindo o Filho de Deus, vendo Jesus, ele trouxe de volta essa ligação entre o Filho, a criatura e o Criador, entre o Filho e o Pai, trouxe essa ligação. Por isso que foi necessário a vinda de Jesus, para trazer de volta essa ligação com Deus, e aí que nós chamamos de adoção. Ficamos perdidos, o pecado tornou a criatura perdida, o pecado tornou o filho perdido, o filho ficou isolado, perdido, sem comunicação, né? Mas aí o próprio pai, cheio de amor, toma a decisão, né, de trazer de volta essa ligação, e busca, e resgata, e adota novamente esse filho para ele. Por isso, o cristão hoje, o não cristão, ele é filho também, né? E o cristão, ele é filho por duas vezes, por criação e por adoção. Tá bom? Um beijo para todos, um abraço. Espero que tenha explicado com clareza. Mas deixe seu comentário aí, mostra para nós aí o que você sabe também, e deixe seu comentário se concorda, se não, ou se tem alguma coisa a acrescentar. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado.